estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre você deve mantê-lo no teu espírito, vivo, em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. E eu vou pedir que peguem a Bíblia e abram em Juízes. É depois de Josué. Juízes 20. O que eu não ler, eu vou contar. Então, devo iniciar aqui do 12 e vou até o 28. E o resto da história, eu conto. Juízes 20. Amém? Ok. 12. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem desta maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora, entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram, diga comigo, 26 mil homens armados. Ok. Armados de espada que vieram das suas cidades. Agora, esse aqui novamente, ó, diga comigo, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis. E cada um deles podia tirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Ok. Mas você guardou, que eram 26 mil com mais 700, 26.700 dos benjamitas. Aqui, Israel, sem os benjamitas, convocou 400 mil homens armados de espada. Então, nós vimos aqui 26.700. Israel reuniu 400 mil. Homens de guerra, a Bíblia diz. Todos eles homens de guerra. Não é gente que foi lá só para contribuir, porque queria fazer parte, não. Gente que foi, quando diz homens de guerra, gente que foi treinada realmente para aquela função, para aquilo. Os israelitas subiram a Betel. Betel, você sabe, significa casa de Deus. Era uma cidade não tão importante como Jerusalém, mas talvez a segunda mais importante. E consultaram a Deus. Mas vá prestando atenção. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Eles perguntaram para Deus: nós podemos ir, o Senhor nos abençoará, o Senhor está nisso, quer algo de nós, etc. e tal. Sim? Não. Eles só perguntaram quem ia primeiro. Eu, na minha visão, 26.700 para 400,
Para que vou perguntar se eu posso vencer 26.700 se eu tenho 400 mil para lutar? Faz lógica, não é? Não tem lógica isso? Tem. Mas está errado. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Eles mataram quase o número total que eles tinham de soldados para guerrear, de israelitas, que tinham 400.000. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Aquela coisa, não. Vamos, gente, vamos animar. Nós podemos. Nós somos em maior número. Nós temos um número maior. Nós podemos. Não vamos baixar a cabeça, não. Ok. Novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Eles perguntaram: o que é? O Senhor irá conosco? O que é que o Senhor quer de nós? Etc e tal. Por que nós perdemos da primeira? Você não vê nada disso. Só a gente deve ir? Tá. Deus tinha esse plano. Era propósito. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. 23.000 de uma vez, 18.000 da outra vez, e tudo homens de guerra. Mataram. Então, todos os israelitas subiram a Betel. Às vezes eu acho graça do então, porque precisa sempre ter um então, né? Depois que tudo descamba para uma direção errada. Bom, então, acho que agora, enfim, só me resta fazer isto, fazer aquilo, fazer o que Deus realmente espera de mim. Então, todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram chorando perante o Senhor. Naquele dia, vamos juntos, por favor, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos, diga sacrifícios, e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. E aí, a história termina com a vitória. Por que isso aconteceu? Alguns homens, como eles mesmos chamaram de canalhas, da tribo dos benjamitas, eram benjamitas esses, atacaram uma casa onde estava um levita com a sua concubina e violentaram a mulher deste homem e mataram ela. E este homem foi procurar Israel e falar com Israel o que tinha acontecido, com as autoridades. Como pode? Porque os benjamitas faziam parte das tribos de Israel. Tanto é que eles falam, os nossos irmãos. E começou eles tentando fazer um acordo. Eu li para você. Nos entregue esses homens e nós matamos e resolvemos e tiramos esse mal de Israel. Porque isso não pode acontecer em Israel.
nos entregue esses homens. E os benjamitas não quiseram fazer acordo. Eles não entregaram. Preferiram lutar. Eles optaram pela guerra. Então Israel se preparou. Então vamos lá. Os benjamitas estavam errados. Foi gente deles, pessoas do meio deles que tinha feito aquela barbaridade, cometido aquele mal. Eles podiam ter feito acordo. Eles não quiseram. Israel tentou. Eles estavam erradíssimos. Eles tinham um número menor de soldados para a guerra. Deus não aprovava aquilo. Deus estava, certamente, naquela questão, e é visível, ele queria dar vitória a Israel. E por que tudo isso aconteceu? Eu penso e creio que todos os acontecimentos que estão aqui relatados na palavra de Deus é para nos ensinar. São exemplos deixados para que possamos aprender. Como é que você deve fazer? Então, às vezes, nós podemos nos prender exatamente nisso. Eu tenho a minha razão humana, não estou falando de apresentar a Deus as minhas razões, porque eu sou espiritual e tenho buscado a Deus e posso falar com Deus como Ezequias falou. Tu sabes que eu tenho sido fiel. Eu estou falando da minha razão humana. Eu estou certo, fulano está errado. Ponto. Entendi isso? Para eu continuar. Então eu estou certo, estou certa. O sujeito está errado. Os israelitas estavam certos. Os benjamitas estavam errados. Então eu posso partir desse princípio. Eu estou certo, fulano está errado. Então por isso Deus tem que me dar vitória. Não é assim. Não é. Não é assim. Não funciona assim. No mundo espiritual, quando dependemos da fé, as coisas não funcionam assim. Simples dessa maneira. Eu estou certo, você está errado, acabou. Pronto. Então Deus me dá vitória, Ele está do meu lado por causa disso. Deus opera pela fé. Isso não adianta alguém querer discutir. E eu, por exemplo, nem discuto jamais fé. Se alguém quiser discutir, eu sempre digo, não discuto fé. Segundo, não tem. A fé é crer. Então não se explica muita coisa, não há como você explicar. Você crê. Você crê. Simplesmente você crê. As coisas de Deus é assim. Muitas coisas você não adianta você buscar uma explicação. Você tem que crer. E acabou. E quando uma pessoa não está disposta a andar pela fé, o justo viverá da fé. Aí ela vai viver pela religião, porque a religião pode explicar muita coisa, ou inventar e dizer que está explicando. Ela pode partir para o lado emocional, ela pode simplesmente racionalizar. Sei lá, cada um vai pender para uma direção e não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, não vai. Os benjamitas estavam errados, Israel estava certo. Mas isso não é bastante para eu ter vitória. Os benjamitas tinham menos, Israel tinha muito mais. Gente pronta para guerrear. Bom, teoricamente e tecnicamente a gente olha e diz, bom, então Israel tem que vencer, porque ela é o maior número, 400 para 26. Mas você vê que nem sempre isso determina a vitória. Às vezes uma pessoa é infinitamente mais capaz, isso e aquilo, e nem por isso ela tem sucesso. Nem por isso ela tem. Então, está provado que não é o bastante para você ter sucesso na vida. Eu me faço entender? Está provado. Está provado que para você vencer uma questão, não basta só, eu estou certo, você está errado. Forma humana.
eu tenho mais do que você. Porque aqui nós vemos exatamente isso. Eles foram a Betel. Quem vai primeiro, Senhor? Judá vai primeiro. Foram, 23 mil morreram. Choraram. Se animaram. Não, gente, não. De qualquer maneira, vamos melhorar nossas táticas aqui e tal, porque nós temos um número maior, etc e tal. Vamos que vamos. Foram lá, perderam mais 18 mil. Mas eles tinham perguntado de novo. Devemos atacar nossos irmãos? Vocês devem atacar. Quem vai primeiro? Judá. Devemos atacar? Deve atacar. Mas não tiveram vitória. Porque em nenhuma dessas situações, e é isso que você tem que aprender, foi manifestada a fé que da terceira vez foi. Se eles tivessem manifestado essa fé aqui, lá da primeira vez, sem dúvida nenhuma que eles teriam tido vitória da primeira vez. Mas algumas pessoas, elas só dão a Deus o que Deus quer depois que elas já tiveram perdas significativas, inclusive. Não é qualquer perda, não. Não é qualquer perda, não. Eu conheço, ela até já deu testemunho, a dona Meire. Ela tinha 7 lojas em shoppings e etc. A dona Meire perdeu a ideia, ela já deu esse testemunho. Ela perdeu a primeira loja, tudo bem, eu tenho 6 ainda. Ela perdeu a segunda, bom, eu tenho 5 ainda, né? Vamos, é a crise, vamos resolver, vai ter uma saída. Perdeu mais uma, bom, eu tenho 4, é que realmente tá uma fase difícil e tal. Resumindo, quando a dona Meire perdeu a última, o marido se suicidou, ela foi para uma cama e não levantava para nada, o fim, acabou a vida. Aí ela, eu preciso buscar. Então eu preciso buscar a Deus. Aí buscou a Deus. Porque muitas pessoas, assim, enquanto ela não tem perdas realmente significativas, porque se for uma perdinha, uma coisa que ainda dá para tocar, ela ainda vai levando do jeito dela. Ela toca do jeito dela. Ela não chega onde Deus quer, não. Ela precisa ter algo assim que arrasa. Por quê? Eu sempre me pergunto, por que a gente vê isso acontecer? Por que uma pessoa permite que a cabeça dela feche de tal maneira que ela só para entender, para buscar entender, para chegar onde Deus quer, quando tudo já se foi? As perdas realmente, ou melhor dizendo, por que algumas pessoas precisam chegar no limite do sofrimento, da dor, para poder chegar onde Deus quer? Manifestar a fé que vai trazer a vitória. Perguntas que muitas vezes nós não temos respostas. Por que uma pessoa endurece tanto? Por que ela negligencia tanto com Deus, sabendo que sem Deus nada podemos fazer? Mas tem gente que faz assim. Ele negligencia com Deus. Ele negligencia, vai negligenciando, até não ter mais onde. Aí quando não tem mais, aí ele dá o que Deus quer. Bom, eu preciso perder 23 mil homens, 18 mil homens, para depois fazer uma coisa que eu sei dentro de mim, que é o que Deus espera. Por que não? Eles foram 2 vezes a Betel consultar o Senhor. Por que das vezes que eles foram, eles não fizeram isso aqui? Jejuar, oferecer sacrifícios, ofertas de comunhão. Por que as pessoas não querem sacrificar para Deus? Porque essa parte é difícil.
Mas sacrifício e cristianismo estão atrelados. Mãozinha dada. Não tem cristianismo sem sacrifício. Não tem. Você pode ter uma religião, qualquer coisa, qualquer nome que invente aí, mas cristianismo, sacrifício e cristianismo andam assim. Se você não for capaz de sacrificar suas emoções, as suas próprias ideias, seu estilo de vida, os seus achismos, que todos nós achamos muito. Eu acho. Eu acho que devia ser assim. Mas o que é que Deus pensa? Não adianta eu achar. O que Deus pensa não vai mudar porque eu acho. Não vai mudar. Então, eu não quero sacrificar, eu não quero oferecer meus holocaustos, minhas ofertas de comunhão. Eu quero a minha vitória. É isso que eu quero. Mas se eles tivessem, como eu disse, se nós formos olhar de forma humana, claro, não há dúvida que os certos, eles é que eram certos. Que eles é que tinham mais gente. Mas isso determinou a vitória deles? Ou? Não. Então, para você entender, isso é fundamental que você entenda, que aquilo que nós falamos muitas vezes não é qualquer fé, qualquer espírito, visão, blá, blá, blá. Não é, não. De jeito nenhum. Você quer uma vida diferente? Você pode falar muita coisa. Mas vamos ver em resultado. Porque o que você quer é resultado. Mas muitas vezes a pessoa, ela quer atingir um resultado sem fazer aquilo que Deus espera dela. Sem dar a Deus o que Deus espera dela. E você tem que entender que Deus tinha essa vitória. Então você tem que partir desse princípio. Deus tem essa vitória para mim. Ponto. Mas não vai ser de qualquer maneira, qualquer fé, qualquer espírito, que vai me levar a viver essa vitória. Não vai. Não adianta insistir numa outra direção. Então, eu quero a vitória, eu quero vencer os benjamitas da minha vida. Eles estão errados, eu posso vencer e tal. Deus tem tudo isso para você. Deus tem. Eles já mostraram que eles não estão afim de nada, não quiseram fazer acordo de jeito nenhum. Ok. Deus quer. Agora, eu vou a Betel 2 vezes para consultar Deus pela mesma questão, e nas 2 vezes eu não faço nada demais. Nada. Só vou lá. Como muitas pessoas, Betel significa casa de Deus. Então, muitas pessoas vêm à casa de Deus. Ele vem. Só que não muda nada dentro dele. Ele entra com aquela fé que sei lá que fé é, e com aquela fé ele sai. Por que eles não entraram em Betel da terceira, na primeira como entraram da terceira? Por que eles não manifestaram essa fé aqui? Não ofereceram a Deus esses sacrifícios, essas ofertas, essa entrega, jejuaram, buscaram, o espírito era outro, a dependência de Deus era total, porque aqui eles mostraram
Só Deus pode nos dar vitória. Nós temos 400, porque eu já tinha morrido 23 a primeira 18. Depois, nós temos mais homens, nós temos, nós é que estamos certos, etc. Mas isso não tem sido bastante para me dar vitória. Deus já falou que tem a vitória. Mas não é com qualquer fé, com qualquer atitude que eu vou obter o que eu quero da minha vida. Porque Deus tem mais. Ele quer, acima de tudo, salvar a vida da pessoa. E Deus nos ensina a depender dEle. E andar na direção que vai e fazer o que funciona para que possamos obter os resultados. Porque só aqui eles mostraram uma dependência total de Deus. Você não vê nem na primeira nem da segunda eles dependendo de Deus. Eles foram em Betel, mas você não vê essa atitude deles aqui. Hã? Não vê. Então, vamos abrir? Em tudo. Ofertas, sacrifícios. Tudo. Vamos lá. Eu disse, mudar seu estilo de vida. Sua visão, suas ideias. Sua forma de conduzir a vida. Você não dizima. Não oferta. Oferta quando quer, dizima quando quer. Você vem à igreja quando quer. Só quando é conveniente, ou quando a vaca já foi para o brejo. Quando tudo já não tem mais o que fazer. Já chegou aqui nesse nível aqui. Perdas, perdas e perdas. Deus requer algo, não dá. Deus quer te abençoar? Ele quer. Ele quer que você pereça? Ele não quer. Ele quer que você vença? Ele quer. Mas vir é fundamental ir a Betel? Vir à casa de Deus? É. Mas não é. Não adianta vir. Do mesmo jeito, sem mostrar dependência a Deus. Não adianta. Aí Deus quer operar na vida da pessoa. Mas toda vez que a pessoa é experimentada a manifestar uma fé, uma dependência em Deus, sabe o que ela faz? Pega o chequinho. Fulano, você pode trocar para mim? Eu preciso, eu pago 10% para você trocar, tá? Você não vai sair desse vício nunca, filho. Isso é um vício. Tem gente que se vicia a pagar juro para os outros, jogar dinheiro fora. É viciado. É viciado em viver endividado. Se não tiver endividado, não está bom. Não, bispa, sim. Eu já vi gente sair das dívidas e entrar em 2 tempos. É um vício, é um demônio. É um demônio que está lá. Tem gente que não sobrevive sem empréstimos. Ele não vive sem empréstimos. Se ele não fizer empréstimo, ele não está bom. Não está bom, ele tem que fazer empréstimo. Ele não vive. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Cada situação é uma situação, mas eu vou dizer sinceramente. Se uma pessoa não agir a fé, ela jamais vai sair da mão de financeiras, agiotas, cheque especial. Se você não agir a fé, você vai passar a tua vida ali. E aquilo ali, come o sujeito, é uma perna, é a segunda, come ele inteiro. É uma destruição. É uma destruição. Ai, bispo, mas bispo, então como é que eu faço? Usa a fé, filho. Usa a fé, porque se você não depender de Deus, se você não parar para depender de Deus e fazer Deus agir na tua vida, isso nunca vai acabar. Até porque toda vez que a pessoa é pressionada, ao invés dela manifestar a fé, ela é mais fácil ela correr para trocar o cheque lá com não sei quem. É mais fácil. Porque há coisas que parece que não é. Mas é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil do que você dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu sou, se você é, né, dizimista, ofertante, fiel, dizer, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e a providência precisa chegar. Eu estou há anos no Senhor. Eu não vi um
que realmente decidisse andar por fé, que não fosse justificado por Deus. É impossível não ser. É impossível não ser. Então, eu vou dizer uma coisa para você que quer mudar a tua questão financeira em definitivo. Se você não mudar a tua forma de lidar com as suas finanças, a tua forma de lidar com o dinheiro, de administrar o teu dinheiro, eu sinto muito. Se eu estiver aqui com 80 anos pregando, você vai me ver falando da mesma maneira. E se você ainda for meu membro da igreja em que eu estiver, você talvez estará reclamando das mesmas questões financeiras. Bispa, isso é uma profecia? Não, isso não é uma profecia. Isso é uma realidade. Quem não toma uma atitude diferente na vida, ele vai viver as mesmas situações, passa ano, entra ano. A promessa de vitória é lançada. Mas você tem que crer, você tem que possuir. Você tem que colocar em prática na tua vida. Deus tinha vitória contra os benjamitas. Você pode ter um currículo, um mega currículo. O currículo. Entendeu? Como dizem por aí, mega, ultra, advanced. Tudo que pode estar. Super. Incrível. Não tem ninguém. Mas você não sabe o que é sucesso profissional. Não sabe o que é. Você pode ser o bambambam. Se você não decidir andar por fé, depender de Deus. Sabe? Aquela pessoa que, não, eu fui à igreja, não é o bastante. E à igreja eles foram 2 vezes. Em Betel. Mas só obtiveram vitória quando eles jejuaram, apresentaram holocausto, sacrifício, ofertas de comunhão, quando a postura, a atitude deles em relação a Deus, as coisas de Deus, a fé, a postura, a visão, foi bem diferente aqui. A forma de reagir, antes choraram, simplesmente um animou o outro, mas eu sempre digo, tem que ter uma postura otimista na vida. Mas otimismo só por otimismo humano não é o bastante. Tem que ser otimista. Mas achar que você só vence à base de otimismo, também não. Também não. Então, prosperar e abençoar a vida da pessoa, Deus está determinado. Mas precisa haver uma mudança na forma de agir. De conduzir a vida. Entendeu? De conduzir. E eu sempre digo e afirmo isso. Se você tem uma postura na tua vida, você tem gente que trabalha com você ou está com você, que não assume a mesma postura, alguém tem que colocar limite. Se você não coloca limite na sua vida e não permite, não coloca limite você na sua própria vida e naquilo que está ao seu redor, não vai, porque eu já vi gente dizer assim para mim. Quando a gente fala para as pessoas agirem com a razão, às vezes acho que a gente está sendo muito frio. Mas para muita coisa precisa ser frio mesmo. Gelado. Um freezer. Senão você não age. Coração é enganoso. Você fica aqui na gaveta, filhinho, que agora é outra coisa que eu vou fazer. Entendeu? Agora aqui, ó, razão. Aí a gente fala, se uma pessoa é extremamente emocional, ela olha para a gente como, ai, uma pessoa de Deus falando assim. Exatamente, porque eu sou de Deus, é que eu lhe ensino a usar a cabeça. Usa a cabeça. Então, eu tenho experiência na minha vida que se eu não tivesse, muitas vezes, sido extremamente radical, firme ao extremo, eu não teria obtido e atingido
coisas ou segurado coisas que já eram minhas. Eu não teria. De jeito nenhum. Então, às vezes, tem gente que não tem limite. E se você não deixar, ele não tem limite para ele, e ele entra e invade o seu. Então é o seguinte, tudo que diz respeito a mim e ao que está ao meu redor vai ter limite. Não vai não. Vai até aqui, daqui não pode, não pode. Você só tem uma vida. E não tem coisa mais triste nessa vida do que você envelhecer cheio de remorso. Pelo que você fez ou pelo que não fez. Você olhar e dizer, fiquei velho. Eu podia ter feito aquilo. Eu podia ter deixado de fazer aquilo. Eu podia ter mudado isso. Muda agora. Eu sempre digo que viver não é uma tarefa fácil. Mas vai ficar bem mais difícil. Se você não for firme nas suas decisões. Você tem que ser firme. Muitas vezes quando nós tomamos decisões na nossa vida, muita gente não vai gostar, mas a vida é tua, você que sabe onde aperta o teu sapato. Eu sempre digo isso. E se você quer uma vida de vitórias, eu sempre digo, não é qualquer fé. Você tem que ter um espírito de vitória dentro de você, você tem que estar entregue a Deus, e aqui fora, as suas atitudes têm que ser diferentes. Tem que ser. Gente, nesses últimos tempos, Deus falou demais sobre isso. Eu penso que desde setembro para cá, falando sobre pessoas que não lidam bem com as finanças. Tem gente que ele ganha um dinheiro, ele já acha que ele esquece tudo que ele tem que acertar na vida dele e organizar a vida dele, ele já sai gastando por conta. Deus dá a ele para ele organizar a vida dele, ele não organiza. Ele sai gastando com aquilo que não é bom, com aquilo que não é certo, não é correto para a vida dele. Muitas vezes Deus está nos abençoando para a gente organizar a vida da gente, para depois, então, dar outros saltos, avançar para outras coisas. Então, escuta o que eu vou dizer a você. Eu disse já umas 2 vezes e vou repetir novamente. Se você não sabe lidar com cartão de crédito, corta. Se você não sabe lidar com talão de cheque, corta. Se você não sabe lidar com dinheiro, peça ajuda para alguém nessa questão. Ore a Deus. Se você não tem força ainda, alguém vai te ajudar nisso. Que seja de confiança e alguém correto para fazer. Até que você aprenda. Se você é uma pessoa que até hoje a tua vida é desorganizada, você faz compromisso e não paga, você solta cheque e nem sabe para onde foi, eu lhe dou mais uma vez esse conselho. Põe tua vida em ordem, porque não tem como você construir uma casa sólida com um alicerce fraco. Não tem como. É impossível, ela vai desabar. Não adianta, para chegar lá, para um prédio ter 20 andares, ele precisa ter uma fundação violenta, ele precisa ter um alicerce daqueles. É verdade ou não é? Depois você levanta um prédio gigante. Quantos andares forem precisos, que você deseja, aí você sobe, mas tem que ter alicerce. Tem que ter alicerce. Tem que ter. E eu quando falo isso, porque às vezes tem sociedade, um é mais desajuizado, o que tem mais juízo tem que encabeçar, senão te afunda. O casamento é uma sociedade. Se um é mais desajuizado, alguém tem que pegar as rédeas. Lamentavelmente, quero dizer aos homens que foi dado ao homem a posição de cabeça. Mas se um homem não quiser ser cabeça, alguém tem que pegar, senão o macaco vai dirigir o carro. Alguém lembra da história do macaquinho, que eu já contei? Tinha as crianças, tinha um casal e tinha um chimpanzé. Aí aconteceu um acidente, todo mundo foi morto, aquela coisa horrorosa, só sobrou um macaco. Porque quem estava no volante era um macaco.
O marido está brigando com a mulher e as crianças lá atrás, todo mundo bravo um com o outro e todo mundo perdido e quem estava no volante era um macaco. E às vezes tem gente que coloca o macaco no volante da sua vida. E não pode. Não pode não. Não pode não. Dentro de uma sociedade, seja casamento, seja numa empresa, num trabalho, alguém tem que assumir, segurar as rédeas. Quem já andou a cavalo sabe que se você solta as rédeas, o cavalo anda. Se você puxa, ele para imediatamente. Se ele for bem treinado, se você não estiver seguro, ele te derruba. Ele para, puxou, alguém tem que puxar. Alguém tem que pegar. Senão não vai. Então, quando eu vejo apresentaram holocaustos, sacrifícios, às vezes está coisas que Deus está falando, isso você deve me oferecer, você deve mudar, você deve parar com isso. Mas é um sacrifício, mas você não quer mudar aquilo. É o que Deus está esperando de você. Não é choradeira, reclamação. E o que mais? Nós estamos aqui, estamos determinando, estamos profetizando. Sim, Deus é nossa vitória, está ligada à vitória. Eu tenho um espírito de vitória, mas eu saio lá. Eu ainda minto, eu ainda faço negócios ilícitos. Eu vivo viciado em trocar cheque e fazer um financiamentozinho, um empréstimozinho. Eu vivo a minha vida do mesmo jeito, eu não organizo a minha vida, nada muda. Chega lá, eu confio na força do meu braço, eu continuo agindo da mesma maneira. Aí, a minha vida não deslancha como eu quero. Mas, espera aí, Deus não tem essa vitória? Tem. Deus não quer que você vença? Quer. Você não está vindo à igreja? Está. Mas o que é que Deus está esperando? Eles foram as 2 vezes a Betel, eles buscaram a direção do Senhor, eles depois que perderam a primeira, a segunda, choraram, agiram sempre de forma humana ou religiosa. Da terceira vez, você não reconhece. Jejuaram até de tarde, outro espírito. Ofereceram sacrifícios e ofertas a Deus. Quer dizer, deram a Deus o que Deus queria. Dê a Deus o que Deus quer. Dê a Deus o que Deus quer, se você quiser a vitória. Dê a Deus. Se a palavra estiver dura, você pode, não, você tem a liberdade. Às vezes aqui realmente não fica. Eu sei disso. É difícil, uma pessoa ela não quiser ouvir a verdade, ela não fica aqui. Eu tenho isso dentro de mim preparado. Poderia ser, se a minha visão fosse outra, pode ter certeza que é bem facinho fazer diferente. Mas prefiro morrer. Então, eu digo a você, do que fazer diferente daquilo que eu acredito. A verdade é que liberta a vida das pessoas. E não é, eu vou dizer uma coisa para você. Quantidade não é qualidade em tudo nesta vida. Em tudo. Eu estou cansada de ver pessoas que da boca saem palavras imensas, poderosas, de vitória. Mas o resultado na vida é zero. E se você quer resultado, eu estou lhe dando direção para viver resultados na tua vida, para ter resultados. Estalinhos não. Blá, blá, blá também não. Prática. Deus quer que você vença os benjamitas? Quer. Deus tem essa vitória para você? Tem. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, com qualquer espírito, de qualquer fé? Não. Não. Não é não. Você está vindo à igreja? Está. Está pedindo a Deus? Está. Agora, quais são as ofertas de holocausto, sacrifícios e as ofertas de comunhão que o Senhor está pedindo a você? Quais são? O que Deus está pedindo a você? Na terceira vez, após terem perdido 23 mil num, 18 no outro, agora eles fizeram tudo o que eles não tinham feito antes. Jejuaram até a tarde,
apresentar holocaustos e ofertas ao Senhor. E aí o Senhor disse: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Entregou mesmo? Amanhã eu entrego nas tuas mãos. Amanhã é de vocês essa vitória. Mas Deus já tinha dado a direção. Deus queria que eles vencessem. Como eu tenho absoluta certeza, se algo está aí sem andar como você gostaria, o que está faltando? O que Deus está te pedindo? Dê a Ele. Comece a dar a Deus. E as coisas vão andar. Não se iluda. Não espera chegar. É uma perda, é outra perda, é mais perdas. Para você parar e dizer: agora eu vou dar a Deus. Não olha para a direita nem para a esquerda. Mas o fulano, ele tá isso. Não olha. Ele tem uma fé assim, mas está indo assim. Não olha para ninguém. Olha para o que Deus tem com você. Olha para o que Deus tem com você. E dá a Deus o que Deus espera de você. Em nome de Jesus. Dê a Deus o que Ele espera. Ofertas, apresentar holocaustos, sacrifícios. Aquilo que pode ser um sacrifício, uma dificuldade para você. Mas se mova. Acerta as coisas. O ano não acabou. Deus está determinado a fazer na tua vida. Eu tenho absoluta certeza que nós, todos que creem, estão nesse espírito, vão finalizar esse ano dizendo: sim, foi o melhor da minha vida. Deus tem a vitória. Mas está aqui, só depois que eles manifestaram esta fé aqui, ó. A outra fé não trouxe vitória, não. Uma fé sem sacrifício, sem entrega, sem posicionamento. Não traz, não. Só que, quando teve jejum, holocaustos, ofertas, tudo bem diferente. Antes só teve choradeira e um animando o outro. Não foi bastante. Se lágrimas resolvesse, eles não tinham perdido da primeira e da segunda. Se só animação, vamos, tá, vai dar certo, tá bom, só isso por isso, também não resolveu. Precisou